dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Rapidinho, já deixa eu ver que esse minha voz está saindo. Vamos ver. Tá. Então, o vídeo aqui vocês podem ver um pouquinho diferente hoje, né? Chegou aqui o tão esperado dia da minha banca. Então, pra gente revisar, eu não consegui fazer os slides, né? Como eu costumadamente faço. Então, vou gravar aqui pra vocês diretamente de onde eu estou estudando, da plataforma Piloto Civil. O pessoal falou que é uma plataforma muito boa. Então, pra gente revisar aqui, vou fazer aqui não ao vivo mesmo, né? Pra vocês testarem meu conhecimento junto de vocês. Aqui alguns simulados, né? Vou começar aqui pelo primeiro bloco e aí eu vou fazer no vídeo os quatro pra gente ir estudando junto, beleza? Então, graças a Deus que eu tô fazendo foi aprovado em todos, né? Então, pô, aqui a SS pra mim tá tranquilo, né? Na teoria. Então vamos lá, vamos fazer aqui junto. Espero que eu não passe vergonha. Vamos lá, começar aqui com um novo simulado. Vamos aqui, eu vou colocar aqui o gabarito automático, porque a gente vai comentando. Então vamos lá, método mais fácil e eficaz de fazer fogo sem o auxílio de fósforos é usar uma pedra que atritado com aço produz faísca. Neste caso, usa-se uma pederneira ou rocha. Cara, essa pergunta que já caiu antes e esse negócio de pedra eu nunca me lembro, mano. Não vou mentir, não. Se não me engano, é pedra calcária, velho. Eu não lembro. Era pedra dura, eu não lembro. Realmente, tá aqui uma que eu tenho que memorizar. Não lembro isso aqui, já comecei naquele jeito. Mas vamos lá. Ao verificar os equipamentos de sobrevivência no pré-voo, o comissário deverá ter em mente que a relação quantidade de kits por passageiros deverá ser um para cada 50 passageiros, galera. Isso aqui, então a gente tem que relembrar, né, que nos kits, né, é um para cada 50 passageiros nos equipamentos de sobrevivência. No pouso que termina a água, deve ser utilizada saídas operantes e que estejam acima da linha da água, tipo 2, tipo um, que estejam acima da linha da água. Que não faz muito sentido. Escorregadeira tipo um, pista simples, escorregadeira tipo 2, pista dupla. Então acima da água, como meu amigo Robert X está comentando. Tá? Vamos lá. Ao processo de recepção, seleção, transformação e organização de informações fornecidas através de nossos sentidos. Podemos chamar de essas perguntinhas são chatas, mas aqui a gente vai por eliminação. Recepção, seleção, transformação e organização de informações fornecidas. Desempenho, não. Estresse, não. Motivação, não. Percepção. É o que sobra. Percepção. Quando a gente recepção, seleciona e transforma organização de informações. A gente está percebendo algo, né? Beleza. Os extintores dos motores ou os reatores de uma aeronave estão localizados no extintor dos motores. Compartimento de Galley. Alojamento do trem de pouso. Cone de cauda. Compartimento de carga. Cone de cauda. Caralho. Eu tô xingando aqui, ó. Foi no automático. Essas questões aqui de extintor, nossa, chato pra caramba. Que eu não revisei muito. Compartimento de carga traseiro, compartimento cone de cauda, asas. Cone de cauda, asas, compartimento de galley não faz sentido, né, mano? Compartimento de galley, alojamento de trem de pouso, cone de cauda. Um pouquinho, mano. Era C, número de trem, cone de cauda. Realmente faz sentido. Ai, que saco. Vamos lá. Antes do fechamento de qualquer parte da aeronave, o comissário deve ter o cuidado de ficar afastado da mesa, ficar surpreendendo de caixa da mesma. E, né? Verificar se não tem nenhum objeto estranho. Tá. Na maior parte das aeronaves, equipamento auxiliar de evacuação existente nas janelas de emergência, tanto na cabine de comando quanto na cabine de passageiros, são cordas ou astilhas de escape. Né? Quando a gente vai sair da aeronave, né, evacuar, tem as cordas ou astilhas de escape. A fim de facilitar a localização do bote salva-vidas, à noite podem ser utilizados sinais de luz roxa, corante marcador, lanterna, massa branca, corante marcador, na luz vermelha, lanternas e apito, espelhos, sinais de luz. Espelho de noite não dá. Apito também não. Sinais de luz roxa. Massa branca também de noite não faz muito sentido. Mas apito. Tá, né? Vamos lá. Nossa, tô indo mal. Errei 3 já, pelo amor de Deus. Vai se extinguir o fogo com combustível gasoso. Deve-se cortar o fornecimento do gás, quebrando o equilíbrio do triângulo pela retirada do material combustível.
deslizamento de resfriamento, baixando a temperatura do gás, não. Deslizamento do abafamento, não tem preocupação de cortar. Desliga o quadro de força, não. Calma aí. Cortar o fornecimento do gás, né? Ou, que abafa o gás. Caraca, era A, mano, que porra, velho. Era A. É, não, mas abafa. Não, fui maluco, fui maluco. Caraca, eu tô indo mal, rapaziada. Eu não vou cortar isso aqui, não, vai ser assim mesmo. É aqui no ao vivo. Nossa, mas eu tô ruim. 5 corretas, 4 erradas. O escorpião é doloroso de 4 a 6 horas. Guarda de cinto de segurança não suficiente para travar ao redor da cintura do Pax. O comissário deverá providenciar o cinto. Avisar o comandante Pax será comandado na cabine de comando. Comunicar o comandante Pax liberado do seu uso, meu Deus. Providenciar o cinto extensório, né? Está certo. Formar o despacho da técnica acomodar em outra aeronave. Ah. Combatendo seu incêndio, utilizando sufocamento do combustível, por exemplo, o estudo de espuma, o método empregado de abafamento. Agora sim. A combustão no qual o fogo sopra. Nossa, você tá falando só de fogo aqui, meu amigo. No qual o fogo só produz calor. Não tem chãos e onde o ambiente é pobre em oxigênio. É lenta. A as portas de uma aeronave podem ser operadas interna e externamente. Somente em situação normal, somente em situação de emergência, situação normal de emergência com operação elétrica, tanto em situação normal quanto em emergência. Estou entre a C e a D e a D. A D. É, que as portas de uma aeronave podem ser operadas com interna e externamente tanto em situação normal quanto em situação de emergência, por meio dos mecanismos próprios. Beleza. Para se comer o broto do bambu, deve-se fervê-lo por 2 vezes para extrair o amido, toma o macilo. Retirar o gosto amargo. É isso mesmo, eu lembro do curso de sobrevivência. Então tá falando aqui, ó. O broto do bambu deve ser fervido por 2 vezes para eliminar o gosto amargo, causado por substâncias naturais presentes no broto, tornando próprio e seguro para consumo. Ok? Beleza. Diminuição progressiva da habilidade do indivíduo para realizar uma tarefa ou conjunto de tarefas e que pode manifestar-se pela deterioração da qualidade do trabalho, imprecisão de desinteresse, entre outros. Remete-nos à definição de estresse, desempenho, fadiga e erro humano. Então, ó, diminuição progressiva da habilidade do indivíduo para realizar uma tarefa. Então, você está fazendo uma tarefa, vai ficando cansado. Se você vai ficando cansado, você vai tendo fadiga. Boa. Tá, tem uma sequência boa aqui agora. Vamos para a próxima. Uma sobrevivência em terra, o sinal Terra AD precisa de assistência médica, apresentado pelo X, que acho que até fiz no meu vídeo anterior. Inclusive eu coloquei aqui, ó. O sinal Terra A em formato de X indica necessidade de assistência médica. É um sinal padronizado, reconhecido internacionalmente por equipes de busca e salvamento. Tá? Inclusive aqui o meu colega Davi Rodrigues colocou aqui todos os sinais. O V, necessitamos de assistência, necessitamos de assistência médica, o X, o Y sim é positivo, só lembrar de yes. O N não negativo, lembrar de no. Avançamos nessa direção, a setinha. E F, necessitamos de alimento e água. Vem aí de food. Beleza. Nas aeronaves equipadas com escorregadeiras, o instante adequado para armá-las será no momento que o comissário da estação terminal checks, o chefe da equipe informar a tripulação, os motores forem acionados, as portas forem fechadas antes das partidas dos motores. Essa aqui é a letra D. Inclusive eu respondi essa aqui ontem, né? E eu coloquei aqui, ó. O procedimento deve ocorrer imediatamente após o fechamento das portas, garantindo que o sistema de evacuação esteja pronto antes mesmo da aeronave iniciar o táxi, né? Porque se tiver algum problema, o motor pegar fogo, ou houver algum problema, as pessoas já conseguem evacuar antes do motor ter sido iniciado. É pela lógica mesmo. Devido ao seu peso, os botes salva-vidas não preparados para pouso no mar devem ficar nos galões nos toaletes. Esse é o comportamento de origem. Faz muito sentido, né? Deixar a próxima saída de emergência. Como recurso alternativo para efetuar rescaldo a bordo, temos jornais secos, qualquer líquido à base de água, cobertores, qualquer líquido. Rescaldo é quando a gente impede ali uma reignição da chama. Então é qualquer líquido que seja à base de água. Pode ser suco, café, enfim. Não foi ali a melhor dos blocos, né? Já teve uns ali que eu gabaritei. Mas 16 aqui no caso a gente seria aprovado, né?
Ótimo, eu vou favoritar essas questões aqui para eu praticar elas depois. Dá um susto, vai começar a errar ali, meu amigo. Vamos lá. SS aprovado. Vamos aqui pro nosso CGA e aí, RPA na verdade. E aí me falem se vocês forem aprovados ou não junto comigo. Se eu tô falando aqui muito rápido é porque eu tô fazendo aqui direto. Depois se vocês quiserem ir pausando e forem respondendo comigo, beleza? Então vamos lá, novo simulado aqui, vamos RPA que também é uma matéria chata. Bora que bora, gabarito automático, vamos lá. A jornada de trabalho diário tem normalmente, na falta de acordos, convenções e regulamentos, uma duração de 8, 12, 4 ou 6 horas. Que é só lembrar que comissário é CLT. Sendo CLT, a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas, beleza? Constitui uma justa causa para rescisão de contrato pelo empregador ou seu empregado. Tiver 5 faltas não justificadas, em serviço, ofender fisicamente outrem, sem que consiga provar a legítima defesa, mudar de endereço sem comunicar à empresa, em serviço, ofender fisicamente outrem, provando a legítima defesa. Então, no caso aqui, a letra B. Essa aqui eu deixo um pouquinho aberto, porque 5 faltas eu acho que dá suspensão, né? Mas não faz sentido, né? Mudar de endereço também não. A pessoa não vai ser demitida porque mudou de endereço, né? Tá, avançando. Dentre os eventos que podem, a critério do comandante, ampliar os limites de jornada de trabalho da tripulação, podemos citar atraso de passageiros, atraso no abastecimento, imperiosa necessidade e estrago de bagagem. Imperiosa necessidade. Tudo isso aqui pode gerar ali, no caso, ampliação da jornada, tá? Então, como o meu mano Robert falou, a ampliação dos limites da jornada só pode ocorrer a critério do comandante em situações excepcionais. Beleza? A organização internacional responsável pela elaboração de normas e métodos, bem como os procedimentos relativos à aviação, da qual o Brasil é membro, chama-se Organização Internacional. Só cuidado que às vezes isso aqui cai, fala internacional, só que fala no âmbito do Brasil. Tá? Mas aqui no caso é a nossa ICAO. Então, organização responsável pela elaboração de normas e métodos. Lembrem das normas da ANAC. Tá? Bora que bora. Dentre as alternativas abaixo, a cenário qual não representa o princípio filosófico do CIPAE. Todos os acidentes podem ser evitados. O CIPAE faz parte disso. Reportar incidentes é prevenir acidentes. O CIPAE faz parte disso. Todo acidente tem um precedente. O CIPAE faz parte disso. Segurança de voo é um processo isolado. Falso. Segurança de todo mundo é responsável pela segurança de voo. Tá? Desde o agente de aeroporto até chegar lá no comandante. Beleza? Uma aeronave considerada desaparecida configura uma situação tecnicamente denominada perigo aeronáutico, incidente aeronáutico, acidente aeronáutico, alerta aeronáutico. Acidente. Né? Se a aeronave está desaparecida, a gente já configura como um acidente, tendo base que ela não chegou ao aeródromo de destino. Tá? Próxima. O CEMAL é um elo executivo do SAC, credenciado pela ANAC, relacionado à fiscalização interna, realização de inspeção médica, emissão de licenças e certificados, revalidação de certificados de habilitação técnica. Esse CEMAL, se não me engano, ele já não é mais utilizado, mas acho que esse aqui não está atualizado, mas ele é realização de inspeção médica, se eu não me engano, é isso mesmo. É, Centro de Medicina Aeroespacial. Então, remetem o M aqui à medicina que vocês vão lembrar, inspeção médica. Tá? Tô indo bem, vamos ver. Tem um CBA, toda aeronave proveniente do exterior fará o primeiro pouso ou a última decolagem no Brasil, em aeroporto proveniente do exterior tem que pousar em aeroporto doméstico, militar, público restrito ou internacional. Então, como a gente tem controle alfandegário, né, controle de passaporte, a gente tem que ter um aeroporto internacional para isso, beleza? Bem tranquilo também. Vamos lá. Escala de voo do tripulante empregado no serviço de transporte aéreo público regular é divulgada com antecedência mínima de 2 dias para a primeira semana, 7 para as demais, 5 dias, 4 dias para a primeira semana, 7 para as demais, 7 dias para a primeira semana e 2 para as demais. A questão aqui é chata, se você não memorizar, pega. Eu lembro que no começo eu sempre ficava marcando essa aqui, só que é letra B, 5 dias, beleza? 5 dias aí para você se programar. Chegamos aqui nos 50%, por enquanto tudo tranquilo. No serviço aéreo internacional, poderão ser empregados comissários estrangeiros até a fração de 2 terços, 50%, 1 terço, 100%. 1 terço, beleza, galera?
Então, aqui também é memória decoreba. Por exemplo, você tem ali 30 comissários, né? Nossa posição, obviamente. 10 desses 30 poderão ser estrangeiros. Tá? Espaço de tempo que o aeronauta fica dispensado de qualquer atividade relacionada com seu trabalho denomina-se folga e deverá ser no mínimo de 20 horas, 24, 36, 48. Então, é só lembrar da nossa folga, né? Nosso trabalho convencional, se a gente está de folga, a gente fica 24 horas livre, né? Pra gente fazer o que a gente quiser. Tá? Próxima. As atividades que possuem natureza ou método de trabalho impliquem um contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado resultam no pagamento de adicional de exposição, periculosidade, insalubridade ou risco. Então, cuidado para não confundir periculosidade com insalubridade. Insalubridade você recebe quando você está exposto a agentes químicos, agentes infecciosos, né? Você trabalha com hospital, né? Então, aqui no caso a gente recebe periculosidade. Tá? Top. Os incidentes com aeronaves civis brasileiras serão investigados pelos operadores que possuem curso de agente de segurança de voo credenciado pelo GGIP, SAC, CENIPA, SERAC. A SV é credenciado pelo CENIPA, galera. Beleza? Então, como fala aqui o Robert, os incidentes com aeronaves civis são investigados por operadores que possuem curso de agente de segurança de voo, desde credenciados pelo CENIPA. Ah. Segundo o CBA, cessada a validade do certificado de habilitação técnica, seu titular em relação ao exercício da função ficará liberado, regulamentado, impedido, descredenciado. Então, sem nosso CHT, a gente está impedido de operar, tá? A gente não pode voar sem o CHT ativo. Tá? Próximo, vamos aqui. Uma tripulação simples. De uma determinada aeronave contém um comandante, um copiloto, um mecânico de voo e 9 comissários. Transformando-se esta para a tripulação composta, ficará dois comandantes, dois copilotos, dois mecânicos de voo e 10 comissários, um comandante, dois copilotos, um mecânico de voo e 14 comissários, dois comandantes, um copiloto, um mecânico de voo e 12 comissários, dois comandantes, um copiloto, dois mecânicos de voo e 12 comissários. Caraca, eu confesso para vocês que faz tempo que eu não reviso tripulações. A gente tem uma tripulação simples. Eu sei que para uma tripulação composta tem que ter 25% do valor de comissários. Então aqui vou por eliminação, galera. Eu não lembro mesmo. Não, não precisa ter dois copilotos numa tripulação composta. Dois comandantes, um copiloto. Dois comandantes, um copiloto. Cara, acho que é um comandante, dois copilotos, um mecânico de voo. Mas 14 comissários, velho. Tripulação composta. Tem uma jornada maior, mas não tem uma jornada maior que é de revezamento. Caraca, é que eu tô entre a B e a C, rapaziada. Eu vou na. Pô, mas 14 comissários, velho? Não. Eu vou na C. Era D, dois comandantes por 12 comissários. É, aqui a tripulação composta, um comandante. É, isso era um copiloto. Um mecânico. Ah, não, tinha que ter um mecânico de voo. Já que exige na simples. O mínimo. É. Eu sabia que 14 era muito. É, mas, beleza. Que pra gente lembrar então. No caso, como pedir mecânico de voo, tinha que ter dois mecânicos de voo. Tá. Pra próxima. Tipo de tripulação que pode ser utilizado em voos domésticos para atender atrasos ocasionados por condições meteorológicas desfavoráveis ou por trabalho de manutenção. Tripulação composta. É. Tripulação composta é quando a gente tem aí os comissários a mais, né? Como a gente viu aqui na questão anterior. Mais três comissários. Próxima. Nenhuma aeronave estrangeira poderá sobrevoar, pousar ou decolar no território brasileiro, sem que haja acordo bilateral, autorização do comandante da aeronave, autorização da Autoridade Aeronáutica Brasileira, galera. Beleza? O repouso assegurado ao aeronauta de uma tripulação simples para uma jornada de até 12 horas será de no mínimo 9, 10, 11, 12. Então lembrem que se você trabalhou 12, você tem que descansar 12, tá? Eu coloquei aqui, fiz até ontem essa questão, inclusive.
Então, jornada de trabalho, repouso mínimo assegurado. Até 12 horas, 12 horas. Mais de 12 horas e até 15, 16. Mais de 15 horas, você tem 24 horas de repouso. Tá? Órgão permanente da OACI, responsável perante a Assembleia, composto de 36 membros, eleitos pela mesma Assembleia. É o Conselho, é o Conselho. Beleza, Conselho. Porque eu sempre confundo Conselho e Assembleia, mas como aqui já tinha Assembleia, né? Ficou fácil. E a nossa última, se aqui a gente vai ter errado só uma, espero que sim. Serviço de proteção do voo, no Brasil tem como órgão diretivo principal. Serviço de proteção ao voo no Brasil tem como órgão diretivo principal de proteção ao voo, IPV, Serviço Regional de Proteção Aérea, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o Departamento de Controle Aéreo, DSEA. É isso mesmo. É, galera, fomos bem. O RPA realmente me dá um pesadelo, mas esse simulado aqui, se cair essa aqui na prova, bem tranquilo. 19 erradas, uma. 19 erradas, 19 certas, uma errada. Deus me livre. Tranquilo. Vamos aqui para o terceiro bloco então. Fazendo aqui na lata. Vamos aqui para o nosso bloco de PSS, Primeiro Socorro, Sobrevivência. Também, para mim, é uma matéria não tão difícil, né? Que vocês podem ver aqui minha média. 17, 18, 14, tá? Então vamos lá, para esse vídeo não ficar tão longo. A perda de sangue em grande quantidade pode ocasionar o dito choque traumático profundo e hipovolêmico. Então, quando vocês lembrarem de sangue, vamos aqui para choque hipovolêmico, beleza? Próxima. A medida indicada para um quadro de hipóxia é repouso, oxigênio terapia, broncodilatador ou analgésico. Então, lembrando que hipóxia é a ausência de oxigênio, precisaremos de oxigênio terapia, beleza? A administração de líquidos açucarados é um dos procedimentos emergenciais adotados para o tratamento e prevenção do coma alcoólico, vertigem acentuada, espasmo péptico, síncope vaga. Então, se a pessoa ingeriu álcool demais, né, para auxiliar ali no a redução desse álcool no nosso sistema circulatório, a gente vai adotar os líquidos açucarados, beleza? Então, como fala aqui o melhor, né, o Robert. O álcool frequentemente provoca hipoglicemia, o açúcar auxilia na elevação da glicose sanguínea, tá? Contribuindo para a recuperação do quadro. Beleza? Podemos avançar. O ciclo adotado em caso de RCP em lactentes consiste. Então, 20 compressões por uma, 30 por uma, 20 por duas, 30 por duas. Então, a gente vai aplicar esse processo de 30 por duas. Se eu não me engano, vou falar aqui, mas né, já dando a ressalva, a gente vai, perdão, adultos, crianças, lactentes. O único que a gente não vai adotar essa medida é para recém-nascidos, né? Então, tá certo. É, adulto, criança, lactente. Tá? Só muda, eu não lembro, mas só muda para recém-nascido. Recém-nascido é menos, né? Por conta do tamanho. Abrir as vias aéreas. Aproximar o ouvido da boca e nariz da vítima. Observar o movimento do tórax. Ouvir o ruído da respiração e sentir a saída de ar da vítima são técnicas para avaliação de hemorragia, verificar a respiração da vítima. Também. Aproximar o ouvido da boca. É verificar a respiração. A constatação da pulsação a gente não faz isso. Tá? Próxima. Uma hemorragia de coloração escura com sangramento contínuo é do tipo venosa, arterial, capilar arterial ou hematúrica. Então, relembrando, hemorragia arterial é a que sai pulsando em jatos, né? Tem um sangue vermelho vivo, que é um sangue rico em oxigênio. Então, como aqui é um sangramento contínuo, é do tipo venosa, está saindo da veia. Beleza? Em termos de gravidade, indique a mais importante hemorragia em uma vítima. Hemorragia arterial. Né? Por mais que a venosa também seja preocupante, a arterial ainda é mais preocupante porque é a artéria que está levando o sangue ele rico em oxigênio para o cérebro. Tá? Então, arterial. E a gente perde, como fala aqui a Eduarda, o sangue é perdido rapidamente sob alta pressão, podendo causar choque e morte em curto espaço de tempo. Tá? Realizar-se a massagem cardiorrespiratória RCP. Objetiva-se levar monóxido de carbono, porque estimula o cérebro, injetar gás carbônico, porque estimula o pulmão, oxigenar os pulmões, estimulação sanguínea, oxigenação e circulação sanguínea dos médicos. Realizar a RCP.
levar não, a B tá totalmente errada. Oxigenar os pulmões, estimulação sanguínea. Oxigenar circulação sanguínea, teste dos médicos. Porque por eliminação a gente mata essa. Próxima. Há uma vítima de asfixia por corpo estranho que se encontra com parada respiratória. Deve-se manter deitado, de lado com a cabeça flexionada para trás, não há o que fazer. Procurar retirar o corpo estranho e seguir, se necessário, aplicar a respiração artificial. Com certeza, não há o que fazer, pelo amor de Deus, gente. A pessoa está se engasgando ali, a gente tem que socorrer essa pessoa. Tem como, tá? Dentre as alternativas abaixo, indique a que contém exclusivamente manifestações no organismo humano decorrentes da variação da pressão do articular e barotite, diarreia e convulsão, convulsão, febre, taquicardia, febre, diarreia e dores articulares. Então, variação da pressão, a gente vai para eliminação aqui. Eu sei a resposta, mas se vocês não soubessem, diarreia não é causada pela queda da pressão, né? É, na variação no caso. Febre também não. Febre, diarreia também não, então sobra dor articular e barotite. Beleza, galera? Então, barotite, para que vocês não lembrem, tem aqui a definição. Ó. Inflamação do ouvido médio causada pela dificuldade de equalização da pressão. Tá? Top, chegamos a 50%. Vamos lá. A insolação e a intermação ocorrem respectivamente por locais superaquecidos, mal ventilados e exposição dos raios solares, locais sem ventilação, superaquecidos em contato com frio, exposição ao calor e ao frio, exposição ao sol por períodos prolongados e em locais sem ventilação superaquecidos. Então aqui, só para eu não errar por bobeira, exposição ao sol, então respectivamente insolação e exposição ao sol, tá? Próximo. Ruídos, baixa umidade no interior da cabine, mudança de fuso horário, alimentação inadequada são fatores que somados podem contribuir para que o tripulante desenvolva o mal do ar, mal da aerofobia, estresse, aerodontalgia. Então, mal do ar não tem nada a ver com isso, sobra aqui pra gente o nosso estresse. A aerodontalgia também não tem nada a ver, tá? Próxima. Equipamento para auxiliar o comissário no atendimento emergencial a bordo. Drogas injetáveis, meu Deus. Comprimidos efervescentes, conjuntos de primeiros socorros, drag de uso controlado. Pô, esse aqui quem não é comissário sabe. Conjunto de primeiros socorros, né? Não tem nem o que comentar. Ciclos contínuos de compressões torácicas, abertura das vias aéreas e insuflações são procedimentos adotados em caso de ataque epiléptico, derrame, parada cardiorrespiratória, choque hipovolêmico. Então, parada cardiorrespiratória, beleza? Então, fazendo nossa RCP lá, pra gente tentar voltar ali a pulsação da pessoa. Fadiga, tonteira, lassidão e cefaleia são sintomas associados quando em voo ao... Deixa eu só ver aqui rapidinho, rapaziada. Fadiga, tonteira, lassidão e cefaleia são sintomas associados quando em voo ao... hipóxia, beleza? Próxima. Doença neurológica em que o indivíduo apresenta alterações sensoriais, espasmos musculares e perda de consciência. Epilepsia, tá? Aqui também tranquila. Um dos fatores que impede a tendência dos pulmões se colarem chama-se pressão atmosférica, pressão interpleural, elevatória de interalveolar. Pressão atmosférica não. Interpleural. Caraca, esse aqui eu não vou contar pra vocês que eu não tô lembrado não. Mas pelo nome eu vou em interpleural. É, porque pressão interpleural, pressão negativa existente entre a pleura visceral e a parietal. É um fator que impede que os pulmões colapsem e se colem. Essa pressão mantém os pulmões expandidos. Tá. Condições normais de operação, a ocorrência do aeroembolismo nas pessoas a bordo de uma aeronave em voo é evitada em função do pressurização da cabine, né? Baixa umidade do ar, refrigeração da cabine, uso de máscara de oxigênio, pressurização da cabine. Conhecido também como choque psicogênico, pode estar associado à deficiência respiratória, à hipoglicemia ou a outros fatores psicossomáticos. Resulta em tontura, pele fria, sensação de mal-estar e perda de consciência. Tal a definição de choque anafilático, desmaio, epilepsia, infarto do miocárdio. Essa questão que já caiu para mim antes, pegadinha, tá, galera? A pessoa fala um nome, tanto nome difícil, né? Não, choque anafilático ou epilepsia. Isso aqui basicamente choque psicogênico, a mesma definição de desmaio, tá? Então não se associe com esse nome.
Porque a banca quer confundir a gente mesmo, tá? Mas, sensação de mal-estar, desmaio. E nas queimaduras de segundo grau, deve-se fazer mobilização provisória, furar as bolhas, colocar pomada, usar água oxigenada e pomada de farmácia, colocar compressas frias e não furar as bolhas. Então, essa é a definição aqui de segundo grau que a gente não deve fazer. Excelente, galera. Então, gabaritamos 20 corretas. Teve só uma aqui que eu chutei, né, entre aspas, intrapleural, mas é porque o que fazia sentido. Excelente, provado aqui. Então, nesse contexto aqui, se fosse no simulado real, a gente já estaria aprovado, né? No caso, se a gente reprovasse aqui em CGA, a gente só faria novamente. Mas a intenção é que a gente passe em tudo pra gente comemorar, né? Então, CGA também é um pouquinho chato, vamos fazer isso aqui pra gente finalizar. Deixa eu só ver que se meu vídeo tá gravando. Tá, então vamos lá. No simulado pra gente terminar. Deixa eu abrir aqui no automático. A distância angular. Nossa, já começou mal. Nossa, esse negócio de ângulo, cara, que coisa chata. Lida no arco de meridiano, cuja origem é o centro da Terra, partindo do plano do Equador e o paralelo de um lugar. Então, distância angular lida no arco de meridiano. É a definição. Ah, isso aqui é muito pegadinha, mano. Distância angular lida no arco de meridiano, cuja origem é o centro da Terra, partindo... É a definição de longitude. Latitude? Como assim, mano? Ah, não faz sentido. Partindo do plano do Equador e o paralelo de um lugar. Ai, que mano, esse negócio eu tenho muita dificuldade. Não entra na minha cabeça. Assim, eu sei que é latitude e longitude, mas esse negócio de plano angular, arco de meridiano é muito chato. Muito chato. Vamos lá. Valores de temperatura e de pressão são respectivamente temperatura e pressão, padrão, 15 graus, 1013. Tá? O rapaz aqui pediu explicação, depois eu ajudo ele, bichinho. Próxima. A diferença de pressão entre os dois pontos faz com que o vento flua da menor pressão para a maior pressão, da maior pressão para a menor, para os polos, da pressão baixa para a pressão alta. Então, só lembrar, quando um avião está pressurizado, né, ele está com maior pressão em relação à camada da atmosfera. Então, a pressão entre os dois pontos faz que o vento flua da maior pressão para menor pressão. Então, podemos avançar. Tive que interromper aqui. Vamos continuando aqui. Então, vamos lá. Mas que o vento flua, tá. Próxima. Movimento de uma aeronave em torno do eixo longitudinal chama-se... Então, isso aqui, a gente não pode errar. Estudei bastante essa porcaria para não esquecer. Então, quando a aeronave está no eixo longitudinal, imagina que ela está em cima de um tubo. Ela está fazendo um movimento de rolamento para a esquerda e para a direita, beleza, galera? Rolamento. A gente pode errar, não. As nuvens de desenvolvimento vertical são de estrutura gasosa, líquida, mista. Mista, né? Porque as nuvens cúmulos podem ter... contém gotículas de água e cristais de gelo. O tipo de fuselagem mais empregado nos aviões modernos é cantilever, semi-monocoque, tubular, semi-monocoque. Semi-monocoque que tem aqui, ó, cavernas longarinas e reforços, que oferece maior resistência. Sobre a variação da pressão atmosférica em relação à altitude, pode-se afirmar que a pressão permanece constante com a crescente da altitude, está errada, diminui com a aumento da altitude, permanece constante com o aumento da altitude, diminui com o decréscimo da altitude. Então a pressão diminui com o aumento da altitude, é inversamente proporcional, tá? O inflamento das asas produz estabilidade. Essa aqui eu já respondi, mas sempre dá uma pegadinha. Então vamos lá. O inflamento das asas produz estabilidade lateral direcional. Direcional, vou aqui. Lateral direcional, né? Que é o que faz sentido. A direção, né? Para onde o avião está indo. E lateral aqui, onde tem a direção das asas. As fuselagens classificam-se quanto ao tipo de estrutura em tubular, monocoque e semi-monocoque. Tubular retrátil fixa, monocoque cantilever fixa, semi-monocoque, semi-cantilever e retrátil. Então, letra A, galera. Tubular, monocoque, semi-monocoque. Beleza? O flap da asa de uma aeronave, quando abaixado para pouso, melhora a sustentação, combina a redução de velocidade, aumento da sustentação, melhora a eficiência do voo, reduz a velocidade do avião.
combina a redução de velocidade e aumento da sustentação, né? Já que a gente vai perder velocidade, porém a gente vai ter ali uma maior área da asa. Sabendo-se que em Greenwich são 10 horas do TC, a hora legal em um local de 165 graus será D. Então, oeste, a gente vai subtrair, que tem que fazer uma conta básica. Lembrando que para cada 15 graus a gente soma ou subtrai uma hora. 165 dividido por 15 vai dar mais de 10 horas. Porque 150 dividido por 15 dá 10, então vai ser 11 horas. Como aqui são 10 horas do TC, 22 menos 11, 15 não é, 1 não é, 9 não é, 11, galera, sobra, beleza? Então, explicação aqui, ó. Terra gira 360 graus e 24 horas. Então, são 15 graus por hora. Cada 15 graus de longitude corresponde a uma hora de diferença. Leste são as horas adiantadas em relação a Greenwich. E a oeste, horas atrasadas em relação a Greenwich. Ok? Top. Explicações da Isabelle. Avançando. A advecção é o movimento do ar no sentido descendente, horizontal, ascendente, vertical. Eu lembro que convecção é o movimento vertical. Então, se convecção é no sentido vertical, advecção é no sentido horizontal. Beleza? Top. São gêneros de nuvens que nunca precipitam. Nimbus stratus, alto stratus, alto cúmulos, cúmulos, cúmulo, nimbus, não. Cirro, cirro, cúmulo, cirro, stratus, stratus, strato, cúmulos. Cara, deixa eu falar que essa aqui, eu sei que a e a B não é. Precipitam. Agora, cirros, se não me engano é cirros. Cirros aqui é essa mesmo. Stratus, strato pode precipitar porque elas estão mais baixas. Né? Estágio alto, né? Exatamente. Top. Em um voo nivelado, a componente vertical que se opõe à sustentação denomina-se. Componente vertical que se opõe à sustentação denomina-se peso, galera. Beleza? Então, pra gente lembrar, para o avião voar, a sustentação tem que ser igual ao peso. Caso contrário, ele não sai do chão. O tipo de nuvens frequentemente muito escuras, cuja parte superior pode se desenvolver em forma de bigorna, é conhecido pela abreviatura CB. Tá? Então, a CB é como o nimbus, aquela nuvem que geralmente traz a chuva, né? Muito grande. A projeção na superfície terrestre da trajetória prevista ou percorrida por uma nave denomina-se trajetória prevista ou percorrida, rota, deriva, pro. Pro é a direção da aeronave. Agora, rumo era rota. Não, confundi. Projeção é prevista. Não, tá certo, tá certo. Confundi. Rumo é onde a direção que a aeronave está se sentindo. Rota é para onde que a gente quer ir. Vacilo, mas tudo bem. Compensador lembra de direção, superfície de comando, principal, primária, secundária. Tá. De modo geral, a temperatura da troposfera diminui até certa altitude, depois se mantém constante. Aumenta com a latitude, diminui. Diminui. Ah, eu achei que tinha alguma pegadinha aqui, errei também, ó. Saco. Diminui. Em alta secundária na direção, ocorrerá um movimento em torno do eixo vertical, galera, beleza? E grupo motor propulsor de uma aeronave é o conjunto dos componentes que produzem o resultante aerodinâmica, arrasto, força de tração, sustentação a voo. Então, o grupo motor propulsor é o que faz a aeronave ir para frente, né? Então, é o que vai produzir força de tração. Beleza? Fechou, galera. Então, aprovamos aqui 17,3, né? Essas aqui vacilamos, mas não tem problema. Finalizando aqui, então é isso. O vídeo aqui ficou longo, mas a gente conseguiu revisar as 4 matérias. Então, no caso aqui, né? Fosse a vida real, a prova real estaria aprovado. Bora que bora. Então, hoje é minha NAC. Depois aqui, no próximo vídeo, eu dou o resultado pra vocês. Na verdade, eu não sei quanto tempo demora, né? Mas quando sair aqui no próximo vídeo ou não, vou falando pra vocês e vou atualizando aí. Se não me engano, acho que sai no mesmo dia. Depois eu vou verificar e passo pra vocês aqui. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Bora estudar que pra ser comissário não é fácil não. O pessoal acha que é só servir café, não é não. Tamo junto, galera. Valeu. Um grande abraço. Fui.